Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é uma live de aquecimento para nosso aulão que a gente vai ter no dia 15 de abril. Espero todos vocês lá. E a gente vai falar um pouco sobre sepse hoje. É um tema muito amplo, muito importante. Só que não tem como eu abordar todo esse tema de uma vez só. Então, eu escolhi, sobretudo, o pacote da primeira hora, que é o pacote mais importante que a gente tem, principalmente na reversão, na alteração de mortalidade no paciente com sepse. Então, o que eu vou focar hoje? No reconhecimento da sepse, no tratamento inicial e de como que a gente vai abordar essa primeira hora. E todos os gráficos que eu peguei aqui, que a minha aula foi embasada, eu peguei lá no ILAS, que é o Instituto Latino-Americano de Sepse, que é a nossa referência principal. Esse material também está disponível lá no site deles e a gente vai falar um pouquinho aqui e vai explicar qual que é a grande importância da sepse no reconhecimento precoce. Vamos lá. Sobre a sepse, vamos começar aqui. O tempo de sepse, o tempo é vida, né? Então, quanto mais tempo a gente demora para reconhecer a sepse, mais mortalidade esse paciente vai ter. Então, a gente precisa ser rápidos no reconhecimento e, sobretudo, ser rápidos no início do tratamento. Então, existem campanhas mundiais para o reconhecimento da sepse, por conta que muitas pessoas ainda morrem de sepse, independente do foco, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui agora. Então, vamos começar a entender o que é a sepse, e a gente teve algumas mudanças de nomenclatura nos últimos anos, para poder entender e reconhecer como que a gente faz o diagnóstico precoce. Então, quando a gente está diante de uma infecção, a gente vai ter a primeira classe, que é a infecção sem comprometimento orgânico. Então, pode ser uma otite, uma faringite, uma infecção de vias aéreas superiores ou inferiores, uma pneumonia, uma infecção de trato urinário, e isso não dá nenhuma repercussão sistêmica no paciente a ser o local da infecção. A gente vai ter sepse, chamar de sepse, quando a gente tem um foco infeccioso e tem uma disfunção orgânica, e isso junto a gente denomina, dá o nome de sepse, certo? E por fim, vai ter o choque séptico, que é quando a gente ressuscita volemicamente esse paciente continua com uma pressão arterial sistólica abaixo de 90, e aí a gente tem que lançar mão de drogas vasoativas, e aí isso a gente denomina como sepse no caso, certo? E aqui eu trouxe, deixa eu aumentar, que tá bem petitico. Aqui, ó. Eu trouxe para exemplificar o que a gente considera como disfunção orgânica. São vários itens que a gente considera como disfunção orgânica, desde uma hipotensão PA sistólica abaixo de 90, uma alteração do nível de consciência, alteração do débito urinário, alteração do lactato. E o que eu gostaria de falar, principalmente que mudou, que esse próximo slide aqui, foi o que mudou em relação à antiga classificação e à nova classificação de sepse e choque séptico. A gente denominava antes como sepse, sepse grave e choque séptico. Essa classificação caiu por terra, por isso que eu trouxe esse quadro para vocês. Hoje a classificação é infecção, sepse e choque séptico. Então, a partir do momento que o paciente tem uma disfunção orgânica, a gente já chama de sepse, e aí, se ele não responde a fluidos, a gente chama de choque séptico. Então, se eu estou diante de um paciente que tem uma infecção, qualquer que seja essa infecção, de qualquer sítio, de via respiratória, trato urinário, abdominal, corrente sanguínea relacionada a catéter, não importa qual que seja o foco do paciente, se ele apresenta disfunções orgânicas como pressão sistólica abaixo de 90, confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, se eu tenho um lactato aumentado 2 vezes o número de referência, disfunção da diurese, disfunção renal, a gente já considera como sepse e tem que começar imediatamente o pacote da primeira hora. E foi estruturado, então, para o reconhecimento de sepse, o que a gente chama do Quick SOFA. Então, se eu tenho um paciente que está com febre, está com alguma alteração do nível de consciência, por exemplo, ou que está começando a ficar hipotenso, a gente aplica o Quick SOFA, que tem esses 3 parâmetros, que é alteração do nível de consciência ou confusão mental, aumento da frequência respiratória acima de 22 e pressão arterial sistólica abaixo de 90. Se ele pontua pelo menos 2, eu já classifico esse paciente como sepse e a gente começa as medidas.
O Quick-SOFA, ele substituiu a antiga classificação de SIRS. Então, a gente pode usar o SIRS, mas hoje, no tratamento da sepse, a gente tende a usar o Quick-SOFA como classificação. Certo? Então, diante de um quadro de sepse, primeira coisa que a gente vai fazer, vai ver os indicadores de tratamento de sepse e abrir o protocolo. O protocolo de sepse, ele já está bem estabelecido em muitos lugares, então, às vezes, é só começar o tratamento, né, o protocolo para sepse, e a gente vai conseguir com que esse paciente comece. Então, se a gente está diante de um paciente com febre, com sinais de infecção, e o paciente faz 2 pontos ou mais do Quick-SOFA, eu vou iniciar o pacote da primeira hora. E o que consiste o pacote da primeira hora? Vamos lá, acho que esse é o ponto principal. Eu vou pegar esse paciente, vou coletar culturas precocemente. Por que é pacote da primeira hora? Tudo isso tem que ser feito dentro da primeira hora. Então, eu vou pegar, vou colher 2 amostras de hemocultura, uma amostra de urocultura e uma amostra de cultura de algum lugar onde o paciente tem infecção. Então, se ele tem uma infecção de abdômen e for para cirurgia, a gente coleta uma cultura de dentro do abdômen. Se ele tem um abscesso, a gente coleta uma cultura desse abscesso. Só que lembrando que se for pneumonia ou trato respiratório e o paciente tiver com a respiração espontânea, não tiver com um tubo, com uma traqueostomia, a gente não colhe escarro de espontaneamente que o paciente coloca para fora, porque essa cultura não é válida. E nem suaves de feridas. Então, porque isso, tanto o escarro espontâneo de pacientes com sinusite ou pneumonia ou suaves de feridas, eles não têm grandes, assim, peso na questão da cultura, porque vai ser apenas colonização. Então, vale 2 hemoculturas, urocultura ou algum local que a gente consiga colher de uma forma mais estéril a cultura, algum abscesso, derrame pleural, ascite, a gente colhe e inicia o esquema antibiótico o mais precoce possível. Lembrando que o esquema antibiótico aqui na sepse vai ser, você vai eleger um antibiótico de largo espectro, vai iniciar com a dose maior possível, com a maior dose possível, sem ajuste da função renal ainda nessa primeira hora. Então, você vai dar o antibiótico na maior dose possível, sem nenhum reajuste renal ou hepático, nenhum reajuste ainda que o paciente precise, certo? E juntamente com isso, a gente vai fazer a ressuscitação volêmica de 30 ml por quilo na primeira hora, eu tô falando dos pacientes adultos, com cristalóide, podendo ser ringer lactato ou soro fisiológico, a preferência é por ringer lactato, mas se você não tiver, pode fazer com soro fisiológico. A reposição volêmica ainda continua sendo, ela continua tendo uma evidência forte como reversão, e a partir dela, se ela não der resultado para o paciente na reversão, sobretudo da disfunção orgânica da pressão arterial sistólica alterada, que a gente vai considerar como choque séptico. E juntamente com isso, a gente colhe o lactato, de preferência o lactato arterial, de uma gasoarterial, porque além dele ter apenas, não é só apenas o resultado dele, né? O resultado puro do lactato. O mais importante vai ser se eu clareio esse lactato, é o clearance do lactato, sobretudo se ele estiver alto quando a gente faz a reposição volêmica. A gente repete para ver se esse lactato melhorou, certo? Basicamente é esse o pacote de primeira hora. Tem que ser feito em qualquer paciente, e isso comprovadamente altera o paciente, né? Altera a mortalidade do paciente. A gente sabe que sepse ainda é uma grande causa de mortalidade nos pacientes. Podem mandar as dúvidas aqui, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha. Então, pessoal, quando a gente faz todas essas medidas e inicia o antibiótico e faz a ressuscitação volêmica, se o paciente ainda não tiver melhorado da pressão arterial e tiver classificado como choque séptico, a gente inicia as drogas vasoativas. Droga vasoativa de preferência na sepse é a noradrenalina, quando a pressão arterial sistólica estiver abaixo de 90, então a gente vai titular, vai diluir e vai titular. Enquanto que a gente também pode lançar a mão da dobutamina,
ela tinha um peso maior na sepse, mas ainda é muito usado. A gente pode usar na ajuda no ajuste da perfusão periférica. Então, a gente pode fazer uma pressão central do paciente, né, uma PVC, e também nos casos do lactatos que não clareiam corretamente, ou seja, quando a gente faz um lactato, que o paciente está muito alto, a gente faz a ressuscitação volêmica e esse lactato não clareia, uma das alternativas que a gente tem para melhora do paciente é lançar mão da dobutamina, né, intravenosa em bomba, para tentar ajudar a resposta à sepse. Mas lembrando que a alteração da mortalidade ainda está no uso do antibiótico precoce e na ressuscitação volêmica. As drogas vasoativas, elas melhoram, elas são uma ponte para dar tempo da gente tirar o paciente do choque, porque lembrando que quando o paciente não reverte, está em choque séptico, a mortalidade pode chegar acima de 50% até 80%. E neste meio tempo, a gente vai ter outros parâmetros que depois integram, né, os pacotes das 6 horas, que é observação do fluxo de diurese, que tem que atingir pelo menos meio a 1 ml por quilo por hora. Então, isso fala muito a favor da função renal, não só a ureia e creatinina, tem que ter fluxo de diurese adequada, o controle hemodinâmico, né, da pressão arterial, então eu vou estabelecer um catéter venoso central nesse meio período, subclávio, jugular de preferência, e a gente vai ver o lactato deve ser repetido, e a gente vai pedir outros parâmetros, daí sim, como hemograma, função hepática, função renal, a gasometria arterial novamente, e tentar ver se a gente não tiver com clareza a questão da causa da sepse, do foco, nesse meio tempo a gente vai procurar. Então, se precisar fazer um exame de imagem, principalmente do tórax, do abdômen, ver a urina 1, resultado da urina 1, para tentar estabelecer qual que é o foco do paciente. Então, desde o primeiro minuto a gente tenta estabelecer o foco, mas a gente começa antibiótico empírico de largo espectro, mesmo que a gente não tenha um foco definido. O foco, às vezes, ele vai sendo construído ao longo desse tempo, de preferência dentro dessa primeira hora, porque, por exemplo, se o foco da sepse for uma meningite, eu tenho que já planejar a coleta de líquor e esse líquor também ir para a cultura. Se for abdominal, uma apendicite, qualquer outro abdômen inflamatório infeccioso, eu tenho que fazer uma laparotomia exploradora para corrigir, né? Muitas das vezes pode ser a laparô ou pelo menos programar, pedir avaliação do cirurgião para reverter o quadro. Se for no tórax, uma pneumonia, uma radiografia de tórax nesse período. Porque a gente tem que tentar ter certeza de onde que está vindo o foco para tentar tratar adequadamente, porque se precisar de uma intervenção cirúrgica ou a coleta de um exame mais específico, também tem que ser feito o mais rápido possível. A pesquisa do foco não pode de jeito nenhum atrasar. Então, se tiver que coletar, coleta ali rapidamente um líquor, um líquido intracavitário, seja pleural ou ascite, para daí começar o antibiótico o mais precoce possível, certo? Eu quero muito que vocês foquem na questão das culturas e do antibiótico precoce na maior dose possível, sem reajuste nenhum, e fazer a ressuscitação volêmica principalmente. Se o paciente continuar com disfunção orgânica, a gente vai considerar com que o paciente precise de UTI, certo? Às vezes o atendimento inicial da sepse não reverte inicialmente a ressuscitação volêmica, então a gente precisa ver quantas disfunções orgânicas o paciente tem, então a gente aplica, além do Quick SOFA, a gente aplica o SOFA, né, que é um score de gravidade na sepse, para ver quanto que o paciente tem de gravidade, para daí sim a gente conseguir ver o prognóstico desse paciente. Muitas das vezes o paciente com sepse, choque séptico nem se fala, choque séptico tem que ir para UTI, mas muitas vezes esse paciente da sepse, ele precisa ir para UTI, às vezes precocemente, a gente não espera com que o paciente esteja em choque para levar, porque o melhor momento para a gente reverter uma sepse é exatamente nesse momento pré-choque, por isso que é falado muito sobre o early go, sobre a hora, né, quanto mais precoce a gente tratar a sepse, mais chance esse paciente tem de sair sem grandes sequelas, sem grandes complicações. Então, é aqui, ó. Essas são as disfunções que na sepse pode acontecer, certo? Perdão, é aqui mesmo. Que é a hipotensão, alteração do nível de consciência, queda de saturação, que é a disfunção pulmonar,
a diurese menor que meio ml por quilo por hora. Além dos exames, eu vou ter alterações que podem ser hematológicas, alterações de lactato, todas elas a gente conta como disfunção orgânica. Então, às vezes o paciente está só confuso e a gente já considera como disfunção orgânica associada à sepse. Então, não menosprezem nenhum sintoma. É melhor a gente, às vezes, ser um pouco mais agressivo, um pouco mais agressivo mesmo, assim, um pouco mais precoce, às vezes, na intervenção da sepse, do que quando a gente esperar o paciente ter outras disfunções orgânicas, principalmente a cardiovasculares, que às vezes é o que se espera acontecer, para tomar uma atitude mais importante e começar o pacote de primeira hora. Então, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem falar aqui um pouco sobre sepse, por favor, deixa aqui nos comentários, eu vou respondendo ao longo da semana, tá? É um tema de extrema importância que sempre aparece nas aulas, no hospital, a gente vê isso todos os dias. É uma coisa que vocês não podem ter dúvidas, tá bom? E aí, surgiu uma dúvida aqui. Qual o antibiótico de eleição para sepse? Na grande maioria dos protocolos, o antibiótico que a gente elege é a ceftriaxona 2 gramas. Inclusive, se tiver no protocolo de sepse, em muitos hospitais, a enfermagem, inclusive, pode fazer até antes da prescrição médica, porque o protocolo é considerado uma prescrição. Então, na grande maioria dos casos, a ceftriaxona 2 gramas, na verdade, a ceftriaxona tem a opção de fazer 2 gramas uma vez por dia ou 1 grama de 12 em 12. Então, fazendo 2 gramas ali de ataque, é o ideal, é que a maioria dos protocolos deixa, né? Então, a gente vai considerar se esse paciente já teve uso de antibiótico anterior, ou se ele não usou nenhum antibiótico, mas se ele não tiver usado, a predileção é a ceftriaxona 2 gramas mesmo. Pessoal, gostaria de lembrar vocês do nosso aulão no dia 15 de abril. O tema ainda não está definido, mas eu espero vocês lá. A gente vai ter mais 2 lives semana que vem, que os temas vão ser intubação orotraqueal e estado hiperglicêmicos, que é cetoacidose, e estado hiperosmolar. Se vocês já tiverem alguma dúvida, né, algumas dúvidas sobre esses temas, podem deixar aqui, que daí eu posso montar live também em cima das principais dúvidas de vocês. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre sepse, o pacote de primeira hora, deixem aqui também, que eu tenho o maior prazer em responder. Obrigadão, viu?